Ontem, a Fernanda Torres conseguiu algo inédito. Foi a primeira brasileira a conquistar o prêmio de melhor atriz em um filme de drama pelo Golden Globes. E, bom, como todo bom brasileiro, vibrei. Todos nós estamos comemorando a vitória dela como se fosse algo nosso, né? Porque, poxa, é uma vitória do Brasil no fim do dia, não é? Não é? Desde novembro para cá, eu venho acompanhando as movimentações das redes sociais em torno dessas premiações que a Fernanda está concorrendo e, finalmente, ontem ganhando a primeira delas, a do Golden Globe. Ela ganhou algumas outras de menor expressão, mas eu acho que a gente está mais aguardando era justamente a do Golden Globes e a do Oscar, que vai acontecer aí dentro de algumas semanas. E é natural ver aquela emoção das pessoas, né? Tá todo mundo torcendo por ela e é uma coisa muito massa, ela representa a gente, a vitória dela de uma certa maneira serve como uma pequena vitória para nós nos nossos dias. A gente está tendo uma semana meio merda, tá tendo uma semana difícil e vai lá a gente vê uma brasileira conquistando o mundo, ganhando em cima, batendo Angelina Jolie, Nicole Kidman, todos esses nomes, referências internacionais e é muito massa a gente acompanhar isso e ver a vitória dela como se fosse uma pequena vitória nossa. Mas aconteceu uma parada interessante. No fim do ano passado, quase em dezembro, um artista pernambucano ele demonstrou uma opinião um pouco diferente. Então estava tendo aquelas postagens lá do Oscars, né, falando de cada atriz que está concorrendo às premiações. E aí teve a postagem de Fernanda Torres, então aquele balaço, né? Todo mundo, Fernanda Torres vai ganhar, o Brasil está contigo, pô, massa, super legal. Mas aí teve uma postagem da Demi Moore. E aí, esse Johnny Hooker, ele falou e comentou, você é minha favorita, né, minha campeã. Postagem cinzela, postagem simples do cara, nada demais. E aí, eis que os fãs brasileiros viram aquilo. Como assim esse Johnny Hooker tá torcendo pra uma atriz americana, sendo que tem uma brasileira? Não é possível. Aí começaram, a botar patolar no cara. É um absurdo, você tá pagando pau pra gringo, como é que pode? Por isso que você é um cara sem expressão, tem que ficar na merda mesmo. Depois fica pedindo visibilidade. Mano, a galera começou a triturar o cara. Ele até depois fez uma postagem no Twitter falando, meu irmão, bicho, eu tô só defendendo meu ponto de vista, tô torcendo pra Demi Moore, achei massa ela no filme. Pô, eu posso nem fazer isso, mano. E a galera continuou triturando o cara. Não, que absurdo, tem que se fuder mesmo, um otário desse, filho da puta. Ele até teve que depois fazer umas postagens no dia seguinte falando, pessoal, desculpas por expressar meu desejo que a Demi Moore ganhasse. Não tô querendo menosprezar o trabalho da Fernanda Torres, eu só sei que é difícil, uma coisa que é difícil acontecer, é raro, e eu achei que o trabalho da Demi Moore foi muito bom. A gente pode aprender um ponto interessante quando a gente pensa que esse é um movimento social baseado no seguinte ponto de vista, a gente tá certo. Todo brasileiro que é brasileiro tem que estar torcendo para Fernanda Torres, e quem não tá torcendo ou é maluco ou é do mal. Todo movimento autoritário ele começa partindo-se do pressuposto que a gente tem a vantagem moral, que a gente está certo na história. Todo movimento autoritário começa assim. O lado que impõe sua autoridade, ele quer que o outro respeite a dele, porque ele está certo no final dos dias. E é muito fácil a gente cair nessa armadilha. É muito fácil a gente querer impor nossa opinião aos outros quando a gente tem a absoluta convicção que a gente está certo, que nós somos o lado do bem da história. E por necessidade, o outro lado é o do mal. É claro que dentro de um contexto de um evento de cultura pop como esse da Fernanda Torres, não gera muito malefício, né? Uma pessoa que discorda disso não vai perder muita coisa, mas é muito engraçado a gente já ver como funcionam os mecanismos de um movimento autoritário, né? Vai que eu penso assim, hoje é segunda-feira, imagine que alguém lançou uma notinha no Instagram, um postzinho falando, ei pessoal, eu queria que a Demi Moore ganhasse, ou então não, acho que a Angelina Jolie merece mais. Cara, ia ter uma enxurragem de gente ou diretamente atacando, você é um merda, você é um otário, você não é brasileiro, você paga pau de gringo. Ou no mínimo, as pessoas que não falassem, muitas delas poderiam olhar e falar, esse cara aí não é boa pessoa, né? Deve ser bolsonarista safado, não gostou porque o filme é ditadura, o cara não gosta de ditadura porque é bolsonarista. A gente já começa a assumir várias ideias sobre uma pessoa, simplesmente, única e exclusivamente porque ela tem um ponto de opinião diferente da gente. A gente não pratica muita tolerância de parar pensar, talvez esse cara seja um entusiasta de cinema e ele de fato viu qualidades técnicas que ali ele não agradou a ele. E você pode até falar assim, mas esse cara está errado, tanto é que a Fernanda Torres ganhou a porra do prêmio. O ponto não é esse. O ponto é que discordâncias fazem parte de uma democracia e um dos traços principais do liberalismo é justamente o exercício da tolerância de ideias. É quando a gente se encontrar com uma ideia que a gente discorda, a gente conseguir praticar o mínimo de tolerância intelectual, entender que às vezes as pessoas têm outras razões, outras informações,
ou outras perspectivas para defender aquela ideia. E não que necessariamente, se ela discorda de mim, ela está errada. E eu acho muito massa a gente pegar esse exemplo em particular do Golden Globes e tudo mais, essa discussão, porque é uma discussão inocente, é uma discussão simples, é uma discussão fácil. E talvez essa seja um dos pontos mais difíceis, porque a gente não consegue olhar e falar como é que o bicho não tá torcendo pela Fernanda Torres, pô. É brasileira, o filme é bom, a atriz é massa, a personalidade dela é incrível, gente boa, tipo, putz, não consigo pensar uma razão para a pessoa não estar torcendo para Fernanda Torres. Mas é exatamente nesses momentos que a gente tem a absoluta convicção que só o nosso lado pode estar certo, é que se torna mais importante a prática da tolerância intelectual. A prática de quando eu ver alguém pensando de maneira contrária ao que eu acredito, a gente conseguir parar e falar, pô, mano, deve ter uma razão para isso. E pode até ser que o indivíduo ou o sujeito seja pau no cu mesmo, esteja errado, seja pau no cu. Pode ser, mas essa não pode ser a nossa primeira suposição. A primeira suposição da gente tem que sempre ser, pô, o que é que esse indivíduo, de onde é que está partindo o ponto desse indivíduo? Talvez esse exemplo você nem tenha visto na internet, não foi um evento de grande repercussão, mas a gente pode aplicar isso para várias áreas diferentes do espectro de discussões. Eu estou falando tudo aqui dentro do escopo de discussão de cultura pop, mas isso se torna muito mais problemático quando a gente vai trazer para o plano político, em discussões intelectuais da política. Quantas vezes a gente não se perde em discussões partindo do pressuposto que nosso candidato ou nosso conjunto de ideias é o certo, é a melhor possível, é a única forma de promover o bem e reduzir a pobreza e melhorar o mundo, e que o outro lado está absolutamente, inevogavelmente errado. E aí a gente começa a discussão. Não tem como você não agir de forma autoritária nas ideias, mas você parte de um ponto de discussão onde você está certo, a outra pessoa está errada, e eu vou discutir a partir daí. O que é um ponto de discussão muito diferente de, poxa, eu vou assumir a possibilidade que eu não contenha toda a verdade. E eu vou partir do pressuposto que a outra pessoa, por mais que esteja falando coisas que na minha visão são completamente absurdas, mas ela deve estar partindo de um conjunto de visões, de ideias, de fatos, de conhecimentos que eu não tenho e que eu posso aprender alguma coisa com ela. No fim do dia, o exercício do liberalismo é o exercício da tolerância. E essa tolerância é muito mais difícil de ser praticada quando a gente tem a absoluta convicção que nossas ideias são superiores ou melhores do que todas as outras. Esse exemplo da Fernanda Torres é um evento engraçado, é um evento simples e que eu achei muito interessante de trazer para discutir sobre isso. Mas que no final do dia, o mais importante é a gente conseguir absorver toda essa discussão, esse movimento que aconteceu nas redes e ainda está acontecendo em prol de uma coisa de cultura pop, e que pode ser inofensiva, e avaliar como é que isso acontece e isso impacta dos nossos movimentos sociais online e na vida real, dentro do plano da política também.